Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou estar falando aqui para vocês sobre um clã vampírico brasileiro, isso mesmo. Vocês que tanto me perguntam sobre esses clãs que tem no Brasil, vou falar sobre um deles que chama-se Mansão dos Mortos, isso mesmo. Então se você é novo nesse canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desse tipo de conteúdo e nos ajude a chegar nos 1000 inscritos. Já estamos bem perto, né? Então conto com você para chegar lá. E sem mais enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Clãs vampíricos, esse é um assunto bastante recorrente aqui no canal que muitos de vocês adoram, eu sei. Muita gente me pergunta, narrador, existe vampiros no Brasil? Existem muitos clãs no Brasil? Como é que é essa logística? Como é que é essa convivência deles aqui nas terras brazucas? Pois é. Respondendo essas perguntas, pessoal, sim, existem clãs no Brasil, já falei em alguns outros vídeos sobre isso, tá? Só enfatizando que a maioria dos clãs estão concentrados na Europa, tá? A maioria está fora do país, mas sim, tem clãs aqui no Brasil. Vou fazer vídeos aí ao longo do tempo falando sobre eles, mas para iniciar vou estar falando sobre o clã que é um dos maiores da América Latina, se não me engano o maior, que é a Mansão dos Mortos, tá? Esse clã fica localizado aí em São Paulo, tá? No centro de São Paulo, mas nem adianta você correr para lá que você não vai achar, tá? Só quem sabe exatamente onde o clã está, a localização, no caso ali do endereço, é só os membros e o pessoal que conhece. Você, jovem mancebo, que vai chegar lá em São Paulo, você não vai encontrar. Você vai ficar rodando em círculos e não vai achar nunca, tá? Então já corte as suas esperanças. Descrevendo um pouco sobre a história desse clã. Esse clã, pessoal, ele foi fundado em 1850, tá? Pelo seu príncipe aí. É lógico que eu não vou falar o nome dele, mas foi o seu príncipe quem fundou esse clã. E nessa época, né, recém saída da Idade das Trevas, os clãs eles passaram por uma grande reformulação nas suas estruturas, tá? Como eu expliquei no vídeo A Queda do Vampirismo, vou estar deixando até o link aqui na descrição. Antigamente haviam agregações, né, assim, com uma frequência muito grande. Muitas pessoas eram transformadas em vampiros. Isso estava gerando um grande problema. Após então essa reformulação que aconteceu aí já no século XIX, os clãs começaram a reduzir drasticamente esse tipo de atitude, esse tipo de transformação. Pessoas começaram cada vez menos ser usadas para isso e começaram a ser usadas realmente como alimentação ou então mão de obra em algum tipo de construção, algum tipo de serviços que o clã precisasse, tá? E aqui no Brasil não foi diferente. Na época de Dom Pedro II foi quando muitos clãs estavam alojados aqui no Brasil, né? Foi o auge do vampirismo do Brasil foi no século XIX. A era vitoriana foi a que realmente teve aí a sua ascensão no nosso país. E foi quando a Mansão dos Mortos foi fundada. Esse clã atualmente conta aí com cerca de 80 vampiros, tá? Na sua residência, que é a mansão oficial, a casa oficial deles. E, no caso, eles estão localizados na região de São Paulo desde essa época, tá? O príncipe fundador, que no caso é um príncipe e uma lady, tá? Para quem não sabe, lady, no caso seria a versão feminina aí do ancião ou do puro sangue ou do vampiro mestre dos clãs, tá? E muitas vezes elas são as líderes. Não no caso da Mansão dos Mortos, mas a maioria, em alguns outros clãs, elas é quem comandam toda a estrutura da organização. No caso, a Mansão dos Mortos, ela estava tendo agregações até o ano de 1900. Antes aí do tratado, né, que foi assinado em 1910, já falei também no vídeo da queda do vampirismo, e após essa assinatura nenhuma agregação mais foi feita. Mas a última agregação que aconteceu no nosso país foi do clã Mansão dos Mortos. Foi uma garota, ela foi transformada nessa época e está com eles até os dias de hoje, tá? Esse clã ele é muito conhecido pelas artes cênicas, eles gostam muito de música, a maioria dos membros toca algum instrumento, seja piano, violão, alguns tocam violoncelo, muito bem, diga-se de passagem.
amam a leitura, principalmente a leitura mais poética, né? Eles gostam bastante de poesia, gostam de contos, são excelentes combatentes, tá? Geralmente um dos melhores, os melhores guerreiros, né? Vêm do clã da Mansão dos Mortos, são muito bons em artes marciais, tá? E mestres em magia negra, isso mesmo. Eles são assim excelentes na arte da magia negra, tá? Tirando os Volturi, que eu já, né, vou depois fazer um vídeo só sobre eles, né? O clã da Mansão dos Mortos também tem muito isso. Eles têm muito da magia negra. Mas os grandes nomes do seu clã são seguidores aí da magia branca. Então tem esse conflito, esse pequeno conflito interno sobre essa questão de alguns seguirem o caminho da mão esquerda, que é o caminho já da magia negra, e outros seguirem aí o caminho de uma evolução espiritual, tá? Muita gente me pergunta, narrador, os vampiros têm religião? Vampiro acredita em Deus, esse tipo de coisa? Pessoal, a resposta é sim e não, tá? Essa questão religiosa depende do próprio vampiro. Assim como os seres humanos, os vampiros têm a questão do livre-arbítrio. Muitos gostam de seguir, de acreditar em algo superior para motivarem as suas existências. Já outros preferem acreditar, né, e cultuar entidades mais sombrias. Então isso aí fica a critério do vampiro. Há também os seguidores de Sete, né, que eu já falei, que são os ascetianos do clã 7K, que já optam por seguir arduamente o caminho da mão esquerda. Então, isso aí vai variar muito. Não tem como eu dar uma resposta 100% oficial para vocês, já que essa questão de religião no meio do vampirismo ela é muito controversa. Geralmente os vampiros acreditam que eles mesmos são seu próprio Deus. Mas voltando aqui a falar sobre o clã da Mansão dos Mortos, eles têm uma característica muito peculiar. 90% do clã, né, 90 não, mas vamos dizer aí que 80% do clã são albinos, isso mesmo, eles têm essa característica, cabelos muito claros, olhos muito claros e a pele muito branca, assim, branca quase que transparente mesmo. Eles têm essa característica, né? A maioria dos membros tem essa característica. Acredita-se que na época que o clã foi fundado, os príncipes gostavam muito das pessoas que tinham essa característica albina, né, em particular. E só agregavam pessoas com essa característica. Ao longo do tempo, isso foi mudando. Outras pessoas foram sendo agregadas e essa questão mais diferencial deles foi meio que mudando, mas a maioria dos membros ainda é albina. Então, se você vê aí uma pessoa albina, né, e no centro da cidade de São Paulo com um olhar penetrante, muito assim diferenciado, talvez você esteja diante aí de um dos membros desse clã. Outra característica desse clã é que eles são arduamente pegos em situações, digamos que de exposição. Muitos vídeos desses que vocês veem na internet, supostos vampiros aparecendo em local X, local Y, geralmente a maioria das vezes são do clã da Mansão dos Mortos. Eles são muito assim descuidados nesse ponto. Eles são muito sociáveis e por essa socialização eles acabam se expondo demais. Por exemplo, na internet, vários membros desse clã têm Facebook, muitos utilizam o Telegram, o WhatsApp e acabam às vezes interagindo com pessoas e as pessoas nem sabem que esse pessoal é desse clã. Eu já encontrei, até mesmo no Facebook, muitos membros desse clã que estavam infiltrados ali, interagindo com pessoas e até mesmo entrando nos seus sonhos. Isso é uma coisa que eles gostam muito de fazer. Eles têm essa capacidade, eles conseguem invadir os sonhos, né? Eles conseguem provocar sonhos lúcidos e até mesmo alucinações em outras pessoas, mas eles não controlam mentes, tá? Deixando claro isso, porque já chegou para mim pessoas que me perguntaram se vampiros conseguiam controlar a mente de uma pessoa. Não, pessoal, não conseguem, tá? O que o vampiro pode fazer é influenciar, eles têm uma persuasão muito grande. Eles podem te convencer a fazer algo, mas não vão te obrigar nem estão controlando a sua mente. Você está piamente consciente, plenamente consciente do que você está fazendo. Outra característica desses vampiros, né, brasileiros aí, é que eles gostam muito aí do clima
né, do clima mais quente. Eles não gostam muito do clima europeu, né? Muita gente fala que vampiro não gosta de calor, esse tipo de coisa. Isso não é bem verdade não, certo? Os A7K são um clã que gostam do clima mais quente e o pessoal do clã da Mansão dos Mortos também gosta desse clima mais quente. Não é à toa que eles vivem no Brasil. Apesar de que na capital paulista os termômetros geralmente não ficam muito altos, né? E quando tem o inverno, as temperaturas baixam, fica bastante frio lá. Mas geralmente os membros desse clã gostam quando o clima está mais quente. Não é à toa que até mesmo em Fortaleza, Ceará, já teve presença e visitas desses membros aí para tratar de assuntos, né, de negócios. Lembrando que vampiros, principalmente os clãs brasileiros, são um dos, né, clãs mais ricos do meio vampiro. A Mansão dos Mortos tem negócios de imóveis, tem ações, tem investimentos aí, não só em criptomoedas, mas investimentos em imóveis, investimentos em joias, tem o que a gente chama aí de inteligência financeira muito bem desenvolvida e são donos de muitos prédios comerciais, muitas empresas. Então, sim, eles são muito ricos, tá? Eles são muito poderosos. Não é à toa que você nunca precisa vê-los, eles geralmente controlam muitas coisas. Então, aquele estereótipo do vampiro milionário, no caso deles, é real. Eles realmente são muito ricos. Mas lembrando, pessoal, que essa condição não se estende a todos os clãs, tá? Os andarilhos, por exemplo, eles são nômades, então eles não têm essa fortuna acumulada, tanto que eles não param no lugar, eles não têm um canto fixo. Ficam pulando de cidade em cidade pela própria vontade, não porque eles estão sendo caçados ou nada do tipo. Lembrando também que esses vampiros do clã Mansão dos Mortos são caçadores, são exímios caçadores, e quando as coisas saem dos eixos, são eles que os anciões enviam para resolver a situação. Lembrando, em caso de desordem, se algum vampiro desertar, algum vampiro se expor ou fizer alguma coisa que pode manchar a imagem ou ferir a honra do clã, são eles quem os anciões mandam. Dentre os clãs, todos os clãs, principalmente os clãs europeus, que são até mais conhecidos e têm um poder aquisitivo também que se equivale ao deles, são os membros do clã Mansão dos Mortos que são enviados para resolver essa situação. Então, não são vampiros com os quais você queira encontrar nem ficar tendo inimizades, tá? Eles podem te proteger, são ótimos guardiões, mas também podem te destroçar muito facilmente. E uma última característica desses vampiros é que eles detestam os lobisomens. Pois é, por incrível que pareça, eles detestam os lobisomens. Não porque eles são inimigos, nada disso. Mas porque eles dizem que não gostam aí do cheiro de cachorro molhado que eles deixam. Isso aí foram palavras de um dos membros do clã que conversou comigo e me soltou essa pérola, tá? Enfim, pessoal, eu tive essa conversa com eles. É claro que eu não pude gravar nada e não vou poder colocar aqui no canal, porque eles não me autorizaram. Mas foi bem interessante, tá? Eles responderam essas perguntas aqui e deixaram vocês aí com essa pulga atrás da orelha, porque sim, existem vampiros no Brasil e eles são muito bem desenvolvidos e muito bem equipados, tá? A mansão conta aí com câmeras, segurança, área externa, área interna, enfim, é gigantesco, tem vários carros, enfim, é uma coisa muito assim, hollywoodiana aos padrões brasileiros, tá? Mas enfim, pessoal, fiz esse vídeo aqui para vocês, bem objetivo, para esclarecer essa dúvida que muitos têm sobre esses clãs brasileiros, e prometo que em breve vou trazer outros nomes de outros clãs que residem, que têm a sua sede localizada aqui no nosso país, para que vocês conheçam, tá? Então, se esse vídeo aqui tiver aí muitos likes, visualizações aí bem legais, né, bem acima da média, eu vou estar trazendo aí essa série para vocês. Mas enfim, se você gostou desse vídeo já e não é inscrito nesse canal, você está perdendo seu tempo. Já vai se inscrevendo, compartilhando, deixando like e ativando o sininho para receber as notificações aqui do canal, certo? E enfim, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês agora e até breve, meus pequenos.